Talvez estejamos medindo maturidade espiritual do jeito errado. Talvez seguir a Cristo não deva ser considerado tão seguro ou civilizado como fomos levados a acreditar. Talvez Cristo fosse mais perigoso e incivilizado do que aprendemos. Talvez Deus esteja levantando uma geração de perseguidores de leões. Gostaria de dizer que todo perseguidor de leões termina com uma pele de leão pendurada na parede, mas não é verdade. O que destaca os perseguidores de leões não é resultado, é a coragem de perseguir os sonhos do tamanho de Deus, os que o Senhor preparou para eles. Os perseguidores de leões não deixam que seus medos nem suas dúvidas os impeçam de fazer o que Deus os chamou a fazer. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. 2 Samuel 23, 20 e 21. Deus, às vezes, só intervém quando alguma coisa é humanamente impossível, e em geral, faz isso exatamente no momento crítico. Acho que esse padrão revela uma dimensão da personalidade de Deus. Ele ama probabilidades impossíveis. Talvez Deus permita que as probabilidades contra nós se amontoem para que Ele possa revelar mais da sua glória. O que você pensa a respeito de Deus determina quem você se tornará. Você é um subproduto de sua imagem de Deus. E essa imagem determina como você vê tudo o mais. As maiores conquistas acontecem quando você supera seus medos, enfrente seus medos e comece o processo de desaprendê-los. O único medo ordenado por Deus é o temor a Deus. E se tememos a Deus, então não precisamos temer mais ninguém nem mais nada. Desaprender nossos medos é, de fato, o processo de aprender a confiar cada vez mais em Deus. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Juízes 7:2. Se fizermos uma avaliação honesta de nossa vida de oração, ficaremos surpresos com o percentual de orações destinadas à redução de problemas. Não obstante, se esses problemas forem apenas oportunidades disfarçadas, nossas orações estão totalmente mal orientadas. As circunstâncias de que você se queixa se tornam a corrente que o aprisiona. A adoração é a saída, pois recompõe nossos problemas e redireciona o foco de nossa vida, ajuda a atravessar os dias ruins ao nos lembrar de como Deus é bom. Você, quando está em adoração, torna-se mais sensível para perceber os milagres que acontecem à sua volta o tempo todo. O seu foco determina a sua realidade. O resultado da sua vida é determinado pela sua percepção em relação à vida. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
Atos 16, 25 e 26. Pessoas diferentes têm chamados diferentes e personalidades diferentes, mas aceitar a incerteza é uma dimensão da fé, e você, independentemente de seu chamado vocacional ou de sua posição relacional, tem de fazer algo contraintuitivo se quiser alcançar o potencial concedido por Deus e cumprir o destino estabelecido por Ele. Às vezes você tem de fugir da segurança e perseguir a incerteza. O maior risco para a sua saúde espiritual é pensar que seu passado é puro acaso ou que seu futuro está apenas ao sabor do destino. Não é nada disso. O fato de nem tudo fazer sentido deste lado da eternidade não deve abalar nossa confiança, pois nossa confiança não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. Nossas circunstâncias podem não fazer sentido, mas sabemos que Deus está planejando a obra e realizando o plano. Algumas de nossas experiências não fazem sentido deste lado da eternidade. Todavia, os perseguidores de leões sabem que Deus liga os pontos de forma que eles não podem compreender. Os perseguidores de leões são humildes o bastante para deixar Deus dirigir as tomadas e bravos o suficiente para ir onde Ele os leva. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6:22. Obediência é a disposição de fazer qualquer coisa, quando e onde Deus nos chamar a fazer. A maioria de nós quer ter certeza antes de dar o passo em fé, mas isso tira a fé da equação. Não existe essa coisa de fé sem risco. Você não pode ter sucesso sem o risco de fracassar. Existem apenas duas maneiras de viver, no modo sobrevivência ou no modo oração. O modo sobrevivência é reagir às circunstâncias. É previsível, monótona e chata. O modo oração é exatamente o oposto. Sua antena espiritual está ativa e seu radar ligado. A oração o deixa em uma postura proativa. A oração ajuda-nos a pegar todas as oportunidades que Deus põe em nosso caminho. O sonho se torna realidade aproveitando uma oportunidade de cada vez. E se você trabalhar como se tudo dependesse de você e orar como se tudo dependesse de Deus, não é possível dizer o que Deus fará em você e por seu intermédio. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Daniel 3:16. Tentamos parecer com todos os outros. Tentamos conversar como todos. Tentamos vestir-nos como os outros. O resultado? Tornamo-nos iguais aos outros. Escondemos nossas inseguranças por trás de uma máscara. Deixamos de ser nós mesmos e começamos a ser quem achamos que todos querem que sejamos. As grandes descobertas, os milagres e os momentos decisivos da Escritura podem ser seguidos por alguém disposto a parecer tolo. Parte da maturidade espiritual é se importar menos e menos com o que os outros pensam a seu respeito e mais com o que Deus pensa. Parte de levar Deus mais a sério é levar você mesmo menos a sério. As pessoas mais santas e mais saudáveis do mundo são aquelas que mais riem de si mesmas. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1:27. Há algumas habilidades distintas que você precisa se quiser ser um caçador de leões. Você tem de começar a tentar compreender a infinitude de Deus, de forma a acreditar que é possível vencer as impossibilidades. Tem de enfrentar seus medos, tem de aprender
a recompor seus problemas por meio da leitura da Escritura, da oração e da adoração, para que seu problema passe a ser menos relevante e a grandeza de Deus se torne mais evidente. E lembre-se, você tem de assumir riscos. Essa é a essência da fé. E então, está pronto para agarrar a oportunidade. Todavia, você deve ser capaz de vê-la para agarrá-la. Isso quer dizer, se manter em sintonia com o Espírito Santo. Tende a ouvir a sua voz suave e tranquila, estimulando-o. Finalmente, você tende a aceitar que algumas vezes você será considerado louco. Perseguir um leão, em geral, é algo que as pessoas consideram uma loucura. Mas seguir Cristo é fazer a vontade de Deus, independentemente de quão louco você possa parecer durante o processo. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6:27. Deus, confesso a Ti que há momentos em minha vida que penso que o Senhor já não está mais comigo. E quando chego a esse ponto, olho para as coisas que abri mão por causa da minha fé e chego à conclusão de que nada valeu a pena. Mas agora eu me arrependo por ter permitido que esses pensamentos tomassem conta do meu coração. Por favor, não deixe com que eu duvide mais do seu cuidado em minha vida e me ajude a sempre te servir, porque não quero ser confundido com aqueles que não creem no seu poder. Pai, entrego em suas mãos todos os meus relacionamentos e peço para que os abençoe, que sua paz reine sobre eles e que eles possam glorificar o seu nome acima de qualquer outra coisa. Dê-me sabedoria para escolher minhas amizades, a fim de não andar com pessoas que me desviem do seu caminho, e discernimento e força para eu me separar daquelas que exercem influência negativa. Que a sensação de solidão não me aproxime de quem não é do seu agrado. Meu Senhor, lembre-me diariamente que somente o Deus da minha salvação pode preencher o vazio do meu coração. Pai, abre os meus olhos e aumente a minha visão espiritual, que a partir de hoje eu possa enxergar com os olhos da fé, pois sou limitado e não consigo ver além dos meus problemas e tribulações. Eu creio, Pai, que se o Senhor fizer isso por mim, conseguirei me afastar de toda a negatividade e saberei render graças a Ti em todos os momentos, por mais difíceis que eles sejam. Faça com que os meus olhos sejam bons, para que todo o meu corpo seja cheio de luz e resplandeça a sua glória a todos os que estão perto de mim. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.